é Ricardo Vieira, sou gestor do VBI REITs FOF, o RVBI, e hoje vou passar um panorama não apenas do que foi dezembro de 2021 para o fundo, mas também algumas análises do que foi 2021 para toda a classe de ativos dos fundos imobiliários. Dezembro de 2021 marcou o fim de um ano muito desafiador para os fundos imobiliários e muito simbólico. A gente teve uma forte abertura da curva de juros, você teve uma pressão inflacionária de novo na casa de 2 dígitos, você teve a elevação da Selic aí de 2% no início do ano para 9,25%. Você teve ali em junho o risco de tributação, né, dos rendimentos dos FIs, com a apresentação do texto inicial da reforma tributária, que logo em seguida acabou caindo ali em julho, acho que provando um pouco da força da tese completa dessa classe de investimentos. Então, quando você olha tudo isso combinado, você fala, caramba, foi de fato um ano muito desafiador dos fundos imobiliários. Não à toa que eles recuaram 2,3%. Mas acho que a partir daí cabem algumas análises. Né? Foi um ano marcado não apenas pelo recuo, por uma queda, por exemplo, no retorno dessa classe de ativos, né, traduzido pela performance do IFIX, mas também foi um ano, por exemplo, de muita diferenciação de retorno entre os diferentes segmentos dos fundos imobiliários. Né? Então, o tijolo e o papel tiveram retornos totalmente diferentes, então o tijolo foi muito mais afetado do que, por exemplo, os fundos de CRI, que em função da alta da inflação e de um crescimento do CDI, acabam tendo dividendos mais elevados. Esse efeito inflação e juros passa mais rápido para os dividendos do que no tijolo, então o investidor acaba escolhendo essa classe de ativo para se proteger muitas vezes e segura um pouco o preço das cotas, enquanto no tijolo, como ele demora mais esse efeito, existe uma maior diferenciação, e lembrando, é ainda renda variável, ele acaba sendo mais afetado. Dentro do próprio tijolo, você também acaba tendo diferentes retornos, né, a depender da categoria, entre shopping center, office, logística, etc. Você teve uma correção do logístico, depois de um ano assim, extremamente positivo em 2020 com o boom do e-commerce, ainda como desdobramento da pandemia. Então foi um ano de novo de muita diferenciação entre as classes e ao mesmo tempo de muita volatilidade em função de todos os eventos que eu nomeei. Então, se você pegar, por exemplo, apesar da queda ter sido de 2,3% no ano como um todo, em novembro ali, pouco mais de um mês antes do final do ano, essa queda estava quase em 12% do IFIX ali em meados de novembro, que foi o low do IFIX no ano. Então, foi muita diferenciação. Acho que isso abriu boas oportunidades para os gestores de FOF, principalmente, e para quem acompanha ali esse mercado numa base diária. Então, a volatilidade, muitas vezes, ela assusta, ela afeta alguns investidores, mas, ao mesmo tempo, é onde se cria oportunidades para gerar valor para o investidor, seja para o investidor institucional e seja para o investidor pessoa física também. Entrando agora especificamente na performance do RVBI aí no ano de 2021, eu acho que a forma com que o mercado aconteceu ao longo do ano foi bastante em linha com o que a gente esperava, né? Então, a gente já tinha estruturado o nosso portfólio em 2 pilares que refletiam a nossa visão de um ano volátil para o tijolo, especialmente, e um pouco mais estável e promissor aí para os fundos de CRI. Então, a gente acabou botando mais ou menos 50% da nossa carteira entre fundos de CRI e investimento direto em CRI. Quando eu digo 50%, isso flutuou ao longo do ano, né? E aproveitamos os picos de volatilidade do mercado para começar a montar posições interessantes no tijolo em ativos que já estavam descontados. Então a gente vê aí, por exemplo, ativos novos que entraram na carteira, Autonomy, Galg, a gente acabou montando algumas posições que a gente acha que deram boas janelas de entrada, principalmente em picos de volatilidade do mercado. Naturalmente, a recuperação desse fundo, né, o grande ganho que você vai ter com esses fundos de tijolo não é assim no curto prazo, não são ativos de maior volatilidade, e sim no momento em que as revisionais, o ganho real no aluguel e o repasse full da inflação acaba acontecendo, que demora um pouco mais para maturar. A nossa leitura aqui 2022 vai ser um ano parecido, não é pelos mesmos motivos de 2021, mas que esse pico talvez de aflição no mercado e de um pouco de nervosismo vai criar volatilidade, e na volatilidade vai ter bons espaços para a gente montar posições interessantes em ativos, especialmente de tijolo. Então a gente tem hoje já visível aí, você tem o calendário eleitoral, que naturalmente embute mais volatilidade no mercado de renda variável como um todo, e ao mesmo tempo você tem também ainda o fim do ciclo de elevação da Selic. Por mais que o mercado de alguma forma já precifique aí esses 11,25, 11,5 aí em meados de março, a gente mesmo assim entende que vai acabar tendo ali no D0, quando isso acontece, acaba ainda tendo reflexos na cota dos fundos imobiliários, invariavelmente tem sido assim, por mais que o mercado já tenha precificado.
Traduzindo tudo isso em performance, de fato, né, do RVBI em 2021, a gente teve aí uma alta de 1,6% do nosso patrimônio líquido contra uma queda de 2,3% do IFIX, né? Então, esse fato da gente ter uma sobreperformance nos permitiu a elevação do dividendo estável e recorrente do fundo de 0,69 para 0,75 centavos por cota já nos últimos meses do ano. Isso representa hoje mais ou menos 10,7% aí de dividend yield em cima da cota de fechamento do último mês. E isso foi possível graças a essa sobreperformance. Então gira-se um pouco a carteira, realiza ganho de capital e aumenta a distribuição. A nossa perspectiva para os dividendos é de estabilidade com certo viés de alta, né, um viés positivo, exatamente porque hoje ele representa apenas, o ganho de capital na composição do nosso dividendo representa apenas 10% da distribuição. Então, quando a gente tem hoje, ao final de dezembro, R$ 1,41 por cota de ganho de capital não realizado, não vendidas as cotas e não distribuído ao investidor, a gente sente segurança para, no mínimo, manter essa distribuição. E na medida em que a gente sinta a segurança do mercado, um viés positivo do mercado, a gente ir ampliando a distribuição. Quando a gente olha as cotas no secundário, a gente teve uma queda de 1% em 2021. Isso foi motivado pelo fato que boa parte praticamente todos os FOFs estão descontados em relação à patrimonial. No entanto, a gente ainda pode celebrar que foi o único FOF aí que superou o IFIX entre os FOFs que compõem o índice. Quando a gente pega a nossa performance aí desde o início do fundo em fevereiro de 2020, né? Agora o fundo está prestes a completar 2 anos. O IFIX acumula queda de 8,3% e o retorno do nosso patrimônio líquido é de 2,4% positivos. Então também acho que é algo muito positivo. A geração de valor tem sido contínua ao longo dos 2 anos de existência do fundo. Entrando em dezembro especificamente, eu acho que as movimentações que a gente viu na nossa carteira refletem bem a nossa leitura, né? Então nós vendemos um pedaço de um CRI com ágio ali, o CRI Tocantins, em novembro, e utilizamos praticamente esse recurso integralmente para adquirir um novo CRI, o CRI Azuri Jardim, tá todo descrito no nosso relatório, que basicamente é um CRI IPCA mais 8,75, de loteamento também, a exemplo do que era o CRI Tocantins, que também ainda temos um pedaço na nossa carteira. Ele é um CRI que é com base em recebíveis de uma carteira de 4 projetos de loteamento da BRDU, da Brasil Desenvolvimento Urbano, desenvolvidos entre 2012 e 2014, né? Então aí que tem entre 8 e 10 anos de behavior, 3 deles no Mato Grosso e um no Espírito Santo, ou seja, ele é bem vinculado também ao ciclo do agronegócio, que segue extremamente resiliente no Brasil, especialmente em função do dólar elevado. E são a securitização de 2.872 contratos, então é muito pulverizado, tem um behavior super antigo, de bairros já desenvolvidos e consolidados, então é uma posição muito interessante, com uma taxa que nos parece atrativa para o risco que está sendo tomado. Então nós colocamos esse papel, aumentamos nossa exposição ao setor, foram 5 milhões de reais, e hoje seguimos aí com o portfólio aproximadamente 50% CRI diretamente, né, que a gente pode ir até 1/3 da carteira em CRI, e fundos de CRI, e o restante dos 50% em tijolo, de novo, esperando para o ano que vem momentos de volatilidade para capturar aí bons momentos de entrada em tijolo que tenha bom fundamento imobiliário por trás, que é o princípio que a gente tem inegociável aí desde o começo do fundo. Bom, acho que esse foi um bom resumo do que foi 2021 do RVBI, tanto nas movimentações de dezembro quanto a performance do fundo, e também um pouco do que a gente espera aí para esse começo de 2022. Esse vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube e o áudio nas principais plataformas de streaming. Para mais informações, entre em contato com o nosso RI ou escaneie o QR Code que ao final desse vídeo aparece para acessar todos os canais da VBI Real Estate.